Muito boa tarde, muito feliz de estar com vocês em mais um Encontros Essenciais com o Cristo. Desde que nascemos, desde que surgimos das mãos de Deus, num processo que ainda é inacessível para todos nós, temos um destino. Do amor viemos, ao amor voltaremos. Temos o destino de sermos felizes, temos o destino de sermos o amor que nós já somos em potencial, mas sermos então em realidade. Que esse nosso destino se cumpra. Claro que não imediatamente, claro que nem mesmo ao final dessa vida, mas que ele se cumpra. E que nós tenhamos a perseverança, a humildade, a paciência e a boa vontade de sermos, se não perfeitos nessa vida, se não o amor incondicional que estamos destinados a ser agora, não podemos ser agora, mas que nos destinemos, que foquemos nossas vidas a sermos agora um pouco melhores do que ontem e sermos amanhã um pouquinho melhores do que hoje. Se fosse uma escola, a vida não se contentaria apenas com as notas dos alunos. Na escola humana é assim. Se uma pessoa tira a média 5, se ela tira 7 na primeira prova e 5 na segunda, ela passa de ano. Na escola de Deus, haveria uma grande preocupação com essa criança, com esse aluno. E ao contrário, uma grande alegria com aquele que tirou 2 na primeira e 4 na segunda. Interessa é o movimento, interessa a boa vontade, interessa o processo. Nós ao longo do tempo, e não só nós no momento. Não é interessante isso? Olharmos-nos como processo, olharmos-nos como movimento. Se tivéssemos esse olhar, essa perspectiva espiritual, esse olhar amplo, talvez julgássemos menos as pessoas. Talvez conseguíssemos até não julgar. Um mandamento claro, mas talvez o mandamento mais difícil para todos nós. Vejamos um exemplo. Alguns anos atrás, Praia Grande ficou conhecida pelo triste fato de uma mãe ter levado seu filho recém-nascido e colocado numa caçamba de lixo. Neste momento que estamos vivendo, Praia Grande está sendo infelizmente conhecida no cenário nacional e mundial pelo repúdio aos exilados, aos estrangeiros, aos afegãos. Muito triste isso, porque não é uma posição isolada, é uma posição da liderança política da cidade. Profundamente lamentável. Certamente as pessoas devem se achar cristãs, mas não ouviram Jesus proclamar que somente aqueles que
acolhessem os estrangeiros como um dos pequeninos do mundo, estariam acolhendo a ele, Jesus Cristo. Somente esses entrariam para o reino dos céus. Muito menos ouviram, se não ouviram Jesus, muito menos ouviram Chico Xavier proclamar que uma das missões mais concretas do Brasil no momento da transição planetária é acolher exilados. Preparemo-nos para isso mentalmente, organizando grupos de ação, grupos de serviço, refazendo valores nas nossas mentes. Essa é uma questão central para o Brasil e para os brasileiros. E o não julgar está na base de tudo. O julgar é classificar pessoas e situações de acordo com interesses, com vantagens, desvantagens. Por exemplo, é muito comum que os que são contra estrangeiros pensem no mercado de trabalho, pensem nessas pessoas como tomando espaços dos moradores da cidade. Isso acontece na Europa, isso acontece por toda parte. Em primeiro lugar, essas pessoas serão todas índias, porque somente o índio nativo do Brasil tem legitimidade para considerar as pessoas estrangeiras. Todos os negros, todos os brancos são exilados. Os negros na tragédia forçada da escravatura, os brancos em situações muito diferentes uns dos outros, mas muitos deles também expulsos, exilados de seus próprios países. Quer dizer, então, que a gente sai como exilado, se instala aqui e depois se fecha para outros exilados? Quem foram nossos avós se não exilados? Com que autoridade? Com que coração nós fazemos isso, não é? Julgando pelo ego, julgando pelo interesse, julgando pelo momento, julgando pelas aparências. Nós fazemos isso com todos o tempo todo. Desde a escolha dos padrinhos para os bebês, ao invés da busca pela essência, que é que pessoa das minhas relações está mais disponível para amar uma criança, a escolha do padrinho vai pela quantidade de dinheiro. Um bom padrinho. Ter um bom padrinho é ter uma pessoa poderosa. Não é? Boas amizades, boa profissão, bom casamento. Tudo de bom que a gente busca quase integralmente está reduzido a dinheiro.
Não é assim? Então nossos julgamentos estão muito reduzidos, muito mesquinhos, muito materialistas, muito superficiais. O que acontece quando aprofundamos a visão? É isso que nós queremos fazer hoje. Contrapor a visão de Deus perante a criação à nossa visão perante a criação. Como Deus se posiciona frente às criaturas humanas, como nós nos posicionamos frente às criaturas humanas. Vamos pensar sobre isso? Já que o não julgar é um desafio tão grande e temos usado tão mal o julgamento, já que a perspectiva maior é tão importante e não há perspectiva maior do que a perspectiva de Deus, vamos comparar a nossa perspectiva com a perspectiva de Deus. O valor do interesse, da aparência, da superfície, com o valor do amor. Porque Deus é amor. Vamos lá? Estamos fazendo nossos encontros essenciais com o Cristo, que tem num primeiro e grande momento do nosso curso o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, como está lá em Mateus capítulo 5, hoje nos versículos 45 a 48, que vão fazer exatamente isso, contrapor a postura de Deus perante a criação à postura nossa perante a criação. Como o pai se relaciona com os filhos, como nós, filhos, nos relacionamos com nossos irmãos. Os versículos dizem assim: porque Deus faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Não é bonita a imagem? E continua: pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Que vantagem, que valor tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Uma comparação sugerida pela própria fala de Jesus pode ser a seguinte: jamais veremos o sol em um dia qualquer escolhendo que casas ele vai iluminar, que casas ele não vai. O sol nasce para todos, como ele fala aqui. O sol se levanta sobre maus e bons. O sol não julga. E é essa comparação que Jesus usa para nos explicar a postura de Deus perante as criaturas. Imaginemos que se há casas escuras e casas claras perante o mesmo sol generoso
e que não faz diferença entre as casas. A diferença entre as casas, uma escura e outra clara, não se dá pela ação do sol, mas pela ação dos seus próprios moradores. A casa escura é aquela cujos moradores mantêm as portas, as janelas fechadas, as cortinas fechadas. E lá as plantas morrem, as coisas não têm cor, as pessoas trombam entre si, trombam com as coisas, se machucam umas às outras. Na casa clara, ao contrário, as plantas são vigorosas, as coisas têm cores, ninguém se tromba, ninguém se quebra. Mas não por ação de Deus, não por preferência do sol. Mas por fechamento dos seres. E os seres se fecham por quê? Os seres que fecham a própria casa, que fecham o seu coração, que fecham a sua mente, fecham por medo, por quererem se defender. E os que abrem? Os que abrem por se julgarem protegidos, por terem certeza de que só acontece o melhor na vida da gente, de que não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Que a vida não é uma guerra, que não estamos sozinhos, que não estamos desprotegidos. São duas atitudes fundamentalmente diferentes: o medo ou a fé. O medo faz casas escuras, plantas mortas, faz sumir a cor e as pessoas se trombarem, se machucarem. A luz faz vida, faz cor, faz beleza, faz harmonia. Não é bonito? Jesus questiona o nosso comportamento perante os irmãos. Se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Pergunta Jesus. A imagem da família, ela é perfeita. Afinal de contas, um novo parâmetro Jesus entregou para nós ao chamar Deus de Pai. Até hoje, sem refletir sobre isso, deixamos de fazer essa transformação essencial proposta pelo Mestre. Vamos pensar então a questão do julgamento, da nossa relação com os outros, da relação de Deus com sua criação, com uma relação de um pai perfeitamente amoroso com seus filhos. E a nossa, uma relação entre irmãos. Um pai que seja perfeitamente amoroso com os filhos não fará diferença entre os filhos, nem se um deles for obediente e o outro desobediente, nem se um tiver sucesso na vida e outro for derrotado. Ao contrário, ele, como anunciou Jesus, qual é o pastor que não larga 99 ovelhas em segurança e vai atrás daquela que está desgarrada? Deus não faz diferença entre seus filhos. Não é interessante isso? Nós, movidos pelo interesse, pela vantagem, pelo egoísmo,
consideramos mais aquelas pessoas que podem nos retornar, que podem nos beneficiar. Em outra passagem, Jesus deixa claro: se oferecerem um banquete, não ofereçam para aqueles que irão lhe convidar para um banquete também nas suas próprias casas. Convidem aqueles que não podem retribuir. Pois assim o seu valor estará dado para Deus. É muito claro em todo o Evangelho Jesus nos propondo não julgar, não reduzir a tudo ao interesse, ao ego, à vantagem. Ao contrário, devemos tratar todos iguais. E o que é que faz, se já descobrimos que o que faz tratarmos diferente é o ego, é o interesse, é a vantagem, é a busca do retorno, o que é que faz um pai e uma mãe amorosos tratarem os filhos igualmente, mesmo que alguns sejam bons e outros maus, no dizer mais simples? Uns sejam justos e outros injustos, e mesmo assim um pai e uma mãe amorosos já tratam igualmente seus filhos, muito mais ainda será o pai perfeito, o pai de amor. É isso que determina. Se o ego determina as relações por interesse, o ego é a base do julgamento, da separação entre as pessoas. O amor é a base do não julgamento, é a base da cooperação, da solidariedade, da fraternidade entre as pessoas. Só é possível não julgar para quem conquistar o olhar de amor. Há uma passagem fantástica na primeira entrevista dada por Chico Xavier ao jornalista Saulo Ramos. Saulo pergunta para Chico se alguma vez ele foi chamado a atenção, advertido por algum espírito, e Chico pede a sua permissão para contar uma história. Chico conta que um irmão seu faleceu numa certa época da sua vida, deixando a sua cunhada, esposa, portanto, do irmão falecido, com 4 filhos pequenos. Para piorar, a esposa era portadora de transtornos mentais. E com a morte do irmão de Chico, seu marido, surtou. E absolutamente fora de controle, só se tinha como recurso à época a internação em manicômio. E assim internaram a esposa do irmão de Chico Xavier num manicômio, ficando os 4 filhos aos cuidados de Chico. E os 4 filhos, absolutamente desarvorados, que tinham acabado de perder o pai, ficaram também sem a mãe após crises duríssimas de serem assistidas por adultos, quanto mais por crianças. As crianças choravam, desesperadas. Chico se desdobrava, não sabia mais o que fazer e chorou junto também. E foi nesse momento em que Chico chorava junto com seus sobrinhos que aparece Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier, duro, firme como sempre, perguntando a Chico: está chorando por quê?
E Chico começa a falar da morte do irmão. E Emmanuel, você acha que nós não sabemos da morte do seu irmão? Você acha que não estamos todos mobilizados para bem acolher o seu irmão na pátria espiritual? E então Chico fala sobre o surto da sua cunhada. E Emmanuel fala, e você não acha que nós nos mobilizamos para acolher sua cunhada? Inclusive para conseguir a vaga hospitalar no lugar que a acolheu agora? E por fim, Chico fala do desespero das crianças. Ele fala assim, se você, Chico Xavier, não tivesse desesperado, você veria com a sua visão espiritual seres de altíssima envergadura, acolhendo, dando colo, dando carinho para cada um dos seus sobrinhos. Pois toda quarta-feira, Chico Xavier, você atende 4, 5 quadras de pessoas numa fila, ouvindo-lhes os problemas, e você não chora. Aqui você chora. Você está querendo dizer, Chico Xavier, que a dor do Xavier é mais importante que a dor dos Almeida, do Souza? E Chico conta essa passagem no seu esforço por não se deixar dominar pela idolatria. E para nos ensinar muitíssimo que o quanto é mesquinho o nosso amor, revelado inclusive nas nossas orações, quando ele faz diferença entre as pessoas, quando ele dá prioridade para aqueles conhecidos, para aqueles do mesmo sangue, em detrimento, em esquecimento de outros que não são do nosso sangue, nem privam da nossa amizade. É um amor fechado, a cerquinha do meu. Só os meus importam, os que não são meus eu nem lembro. Não é assim? A oportunidade de hoje, a maneira como um pai de amor lida com seus filhos e como os irmãos, deixando-se dominar pelo espírito de competição, de orgulho, de egoísmo, julgam e fazem diferença uns com os outros, a partir do interesse, a partir da vantagem. É o diagnóstico. O amor como base das relações entre Deus e as criaturas é o desafio. Aceitemos o diagnóstico. Aceitemos o desafio. E transformemo-nos. Afinal de contas, o novo mandamento de Jesus foi muito claro quando nos convidou. Vós sereis reconhecidos pelo amor que tiverem uns pelos outros. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E Jesus nos amou sem fronteiras, sem hierarquias, sem interesses, sem vantagens. Que assim seja, honremos esse desafio. Graças a Deus, fizemos a primeira parte do nosso curso, que é dedicada a uma reflexão. E que reflexão fundamental hoje, não é? Não julgarás, o mandamento mais difícil, amarás, o mandamento central. E a segunda parte do nosso curso é dedicada à prestação de serviço. Nesse momento, então, nós vamos mentalizar todos os julgadores do mundo. Nós, todos. Que a partir do julgamento, a partir do interesse, a partir da vantagem, estabelecemos competições, guerras, julgamentos e punições entre nós. Num emaranhado de cadeias, de malquerenças, de vinganças, do qual não temos conseguido sair.
como é importante que nos vejamos assim, como é importante que vejamos a terra toda assim. E esse nó, esse emaranhado sendo sanado por uma mão luminosa, a mão de Jesus, que puxa um desses fios e desfaz o nó completamente. A mão que faz isso é a mão do amor, a mão do serviço, a mão da compaixão. O fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Caminho sublime para o amar, amarmos-nos uns aos outros. Só o amor, só a compaixão pode nos fazer obedecer o mandamento de não julgar. Precisamos dessa consciência e queremos transbordar essa consciência para o mundo todo, para finalmente vencermos a guerra e avançarmos a paz. Vencermos o julgamento para avançarmos ao universalismo. Vencermos o interesse e o ego pela fraternidade universal. Claro que não aos saltos, claro que não abruptamente, mas ter essa lucidez. Buscarmos nas nossas orações exercícios constantes de orar pelos nossos velhinhos e por todos os velhinhos do mundo. Orarmos pelos nossos jovens e por todos os jovens do mundo. Orarmos pelas nossas crianças, pelos nossos doentes, pelos nossos desempregados e por todas as crianças doentes e desempregados do mundo. Sem diferença. Ao contrário, usando o nosso amor como trampolim para amar indistintamente, universalmente. Que a fronteira entre Rússia e Ucrânia não represente mais nada. Que a diferença entre brancos e pretos não represente mais nada. Entre ricos e pobres, entre mulheres e homens, entre heterossexuais e as identidades alternativas. Que nenhuma diferença seja suficiente, seja parâmetro para continuarmos nos dividindo e nos guerreando. Absolutamente absurdo que numa festa, num evento com muitas pessoas, as pessoas fossem divididas pelas suas camisas, pela cor das suas roupas e chamadas a guerrear contra quem estivesse com roupas de cores diferentes. Se esse é o critério do mundo, se esse é a exigência do mundo, relativizemos nossas cores. Nós não somos homens brancos, ricos, brasileiros, nem pobres mulheres, pretos, vermelhos, amarelos. Nós somos espíritos, nós somos filhos de Deus, e Deus sendo amor, nós potencialmente somos amor. Então, deixando o julgamento de lado, sejamos um pouco mais, a partir de hoje, a cada dia um pouco mais, amores uns dos outros, exercitando esse amor pelo colocar-se no lugar do outro, pelo fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Que esse movimento de serviço pela compaixão, receita do Mestre Jesus, norteie todos os nossos passos, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas palavras e nossas ações. Que assim seja para toda a humanidade, encarnada
e desencarnada. Graças a Deus. Muito bom. Agora vamos ver se há alguém que traz uma contribuição, uma observação que possa ajudar todos os amigos para refletirmos sobre essa maravilhosa lição de hoje. Sayonara fala de abrir a porta do nosso coração. Sim, é a nossa mente, é a nosso cérebro, é a nossa razão que classifica, separa, hierarquiza todas as pessoas. Pelo coração, nós somos um. A razão nos tem levado, a razão dissociada do coração tem nos levado às guerras. Abramos sim nosso coração para sermos um com Deus, amando o amor sobre todas as coisas e amando o amor no próximo como amamos o amor em nós mesmos. Que o Deus em mim acolha, respeite, sirva e ame o Deus em vocês. Que assim seja. Gugu Souza diz assim: saúda-nos, manifesta sua gratidão, esse sentimento tão luminoso, e estima que sejamos todos como o sol ou a chuva na vida dos nossos semelhantes e de todos os seres, sem fazer distinção, como Deus nos trata. Que assim seja, Gugu. Realmente esse é o convite de Jesus hoje. Muito legal. Saudando então todos os amigos, Andréa Salvatore, Orlando César Magalhães, Maria José Sobral, Sayonara, Gugu, Simone Magalhães, Márcia Tristão. Muito bem. Que esse preencher-se de Jesus, que esse preencher-se de Deus, que esse preencher-se de essência, de amor, e transbordando amor por toda a humanidade, permaneça ao longo de toda a semana. Se vocês quiserem reabastecer, todos os dias às 18 horas estaremos fazendo oração-ação. E daqui a uma semana, no domingo, continuaremos com mais um Encontros Essenciais com o Cristo, que são encontros essenciais com o amor. Ótimo final de domingo, ótima semana para todos. Até o próximo encontro. Que assim seja. Paz e bem para todos nós.